Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de semana para todos nós. Meus amados irmãos, nós estamos hoje iniciando a última semana do nosso ano e este é um momento propício para todos nós tirarmos um tempinho para refletir. Refletir como foi o nosso ano, refletir quais foram as conquistas da nossa alma. E aqui eu digo conquistas espiritualmente, moralmente falando. Quais foram os passos que a gente deu rumo ao caminho de Jesus? Quais foram as sementes no caminho do bem que nós cultivamos neste ano? E como a gente se transformou. É importante este momento que a gente está na última semana do ano, tentarmos lembrar como o nosso coração, como a nossa moral estava lá no começo do ano, nos primeiros meses, depois mais ou menos no meio do ano, e pensarmos o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente deu um passinho de progresso, o quanto o nosso olhar mudou para muitas coisas na vida. O quanto tudo que a gente passou e enfrentou esse ano nos fortaleceu na alma. O quanto conseguimos vencer os momentos difíceis, que saímos vitoriosos e estamos aqui hoje. Então, meus irmãos, esta semana é um convite para a gente refletir. Refletir o quanto a nossa alma já despertou, mudou o olhar, o quanto a nossa alma já caminhou um pouco mais com Jesus. E com isso, meus irmãos, começar o nosso novo ano com novos desejos, novas metas, e aqui eu não estou dizendo nem de meta material, que pode até ser, mas metas morais, metas espirituais. O que podemos fazer para crescer um pouquinho mais a cada dia e estar mais perto de Jesus? Bom, meus irmãos, então neste clima de serenidade, neste clima de paz e de muita reflexão, nós vamos convidar a todos para nós então começarmos a nossa reflexão de hoje com um tema que pode nos ajudar até mesmo para a gente refletir em nosso coração sobre como está a nossa forma de pensar nessa situação. Então hoje nós convidamos a todos para a gente refletir o item 2 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, para refletir essa passagem que vem nos falar sobre fé, gostaríamos de rememorar a todos o momento vivido com Jesus e Pedro, nosso querido apóstolo Pedro. Certa feita, o Cristo estava ali andando ali na beira da água e ele avista ao longe 2 barcos. Jesus então caminha em direção a esses barcos e ele observa que ali tem alguns pescadores. Alguns pescadores que provavelmente estavam terminando o serviço, o seu trabalho de pescaria, porque estavam lavando ali as redes. Jesus se aproxima e adentra em um desses barcos, que aliás era o barco do querido Simão Pedro. Jesus adentra nesse barco e ali ele vai começar a pregar e a falar dos ensinamentos divinos para toda uma multidão. Porque vale a gente rememorar, meus irmãos, que Jesus, por onde ele passava, sempre tinham pessoas acompanhando ele, com fome e sede do Espírito, com fome e sede de ensinamentos que iriam saciar a alma.
Então não seria diferente nesse dia. Cristo estava ali no barco e as pessoas, aquela multidão em volta, ouvindo as palavras de conforto, de esperança, de ensinamento de Jesus. Quando Cristo terminou de falar, meus irmãos, eis que Simão Pedro está ali no barco com ele. Ele se vira para Simão e há outros discípulos ali no barco e Jesus solicita que eles vão para o alto mar, que ele direcione o barco para alto mar e naquela direção onde Jesus estava guiando, que Simão e os pescadores jogassem a rede, pois haveria peixe. Quando Pedro ouve esse pedido de Jesus, ele fica temeroso, porque ele conta para o Cristo que ele e mais pescadores haviam passado a noite toda tentando pescar. Passaram a noite inteira tentando pescar e nada, nenhum peixe eles haviam apanhado. Então, quando Cristo fala, ordena para eles irem ao alto mar e ali jogarem a rede porque haveria peixe, Pedro fica temeroso. Mas, como é o divino amigo que estava pedindo, Pedro obedece a Jesus. Guia o barco para onde Jesus mostrou, lançam as redes. E eis que de frente, para os olhos deles, algo acontece. A rede retorna cheia, mas farta de peixes. Tão farta que ela começa até a querer ali arrebentar uma parte ou outra, de tão cheia que ela estava. Pedro e os pescadores caem na alegria, ficam felizes. Acabaram de receber uma bênção, porque a pescaria, meus irmãos, era o sustento deles, era o trabalho que eles tinham. Então eles ficam muito felizes. Só que esses minutos de felicidade duram muito pouco no coração de Pedro. Pedro fica feliz, mas logo vem um temor no coração dele. Ele se sente angustiado, tão angustiado que ele olhará para Jesus, se colocará aos pés do Cristo e irá dizer: Senhor, eu sou um homem pecador. Por favor, se afasta de mim. Senhor, eu sou pecador. Por favor, se afasta de mim. É isso que Pedro diz para Jesus após um momento de felicidade e de bênçãos. Meus irmãos, essa atitude e esse sentimento que Pedro tem pode ser muito parecido com o que acontece conosco. Muitas vezes na vida, nós recebemos uma oportunidade, uma notícia boa, uma bênção em nossa vida, em nossa família. Algo bom acontece para nós. A gente fica feliz, mas dura pouquinho, porque logo o nosso coração fica igual ao de Pedro, temeroso. E começamos a pensar que algo ruim vai acontecer, que não somos dignos desse momento feliz, que não somos dignos dessa bênção que Deus está nos concedendo em nossa vida. Então, ao invés de ficarmos felizes e aproveitarmos e agradecermos essas bênçãos recebidas, esse momento de alegria, nós ficamos angustiados, com medo ou temerosos, achando que vai acontecer algo ruim ou que não somos dignos de receber algo de bom em nossa vida. Cristo, meus irmãos, diante para esse pensamento e essa fala de Pedro que pode se parecer conosco, Jesus irá dizer para ele: não temas, porque de agora em diante você
será pescador de homens. Ou seja, Pedro se coloca de frente para Jesus, afirma que ele é imperfeito, que ele ainda é um pecador. E Cristo não olha para as imperfeições de Pedro, não olha para as falhas e para os equívocos que ele já cometeu. Mas Jesus promete um caminho novo, um caminho de esperança, que de agora em diante, Pedro seria pescador de homens. Cristo também age dessa forma conosco, meus irmãos. Ele não fica focando em nossas imperfeições, mas Jesus, ele vai olhar a nossa boa vontade. Porque Pedro teve, mesmo com medo, ele teve boa vontade de seguir o pedido de Jesus e ir para o alto mar. Teve confiança no Cristo. Esse é o primeiro passo. Então Jesus não olha a imperfeição, ele vai olhar a intenção daquele coração, aquela boa vontade de querer mudar, de confiar, de ter fé. Com isso, meus irmãos, quando algo bom acontecer em nossa vida, quando uma bênção chegar na nossa família, para nós, quando tivermos um momento de alegria, não tenhamos medo, pessimismo, ou pensemos que, nossa, algo ruim vai acontecer agora. Não. E muito menos nos achemos indignos de receber aquela felicidade, aquela bênção de Deus. Mas, meus irmãos, quando algo feliz, quando a gente for abençoado em algo em nossa vida, elevemos o coração a Deus, nosso Pai, primeiramente, e vamos agradecer. Agradecer pelo que Deus está nos confiando, pelo que Deus está nos concedendo, pelo que o Pai está nos proporcionando. Agradecer, ao invés de temer. Agradecer a Deus as oportunidades e as bênçãos, ao invés de ter medo ou pessimismo de que algo ruim pode acontecer. Esse momento de Jesus e de Pedro muito nos ensina isso, a agradecer, a ter fé e esperança no que nos chega. E sabemos que se Deus está nos concedendo isso para a nossa vida, é porque o Pai está confiando em muito em nós. Então, meus irmãos, todos temos o nosso valor. Jamais nos achemos indignos de receber o amor de nosso Pai, de receber a confiança de Jesus. Porque na balança divina, todos os filhos têm o mesmo peso. Bom, meus irmãos, eu vou convidar todos para a gente encerrar hoje com essas palavras e também convidar para amanhã nós refletirmos o peso que tem esse convite que Jesus faz a Pedro. O convite de ser pescador de homens. Amanhã a gente vai refletir sobre esse convite. Hoje, que a gente possa encerrar com o coração com essa mensagem para a nossa alma. Irmãos, tenhamos todos um excelente dia, uma excelente segunda-feira, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que estamos aqui, nesses minutinhos do nosso dia, nos reunindo em nome de Jesus. E que assim seja.